Olá, Emanuel aqui, continuando os estudos de VEX, hoje no dia 16. Hoje ele separou mais alguns exemplos utilizando o CopyPoints, mas antes ele faz um código. A ideia aqui é transformar o cubo, ele vai utilizar a normal para as cores no cubo, e como a normal também tem valores negativos, ele usa um if para a gente ignorar esses valores negativos e aplicar um valor 0.1 que vai aplicar uma cor de cinza escuro. E depois a gente vai usar um transform para mexer na escala na face do eixo Z e aplicar um taper. Então bora fazer isso aqui no Houdini. Começando aqui com box, bora usar aqui o atributo Wrangler. Ele pede para a gente utilizar esse no modo primitivas. Então esse primeiro código aqui, ele aplica a normal. Aqui no if eu tinha feito com @n, mas ele acusou um erro porque o @n é um vetor. Aí no que ele fez ali, ele usou a função min, que retorna o menor valor do vetor ali que a gente aplicou no CD. O que for menor do que 0, no caso valores negativos, ele aplica 0.1. E agora vamos aplicar o transform. E assim agora a gente tem o nosso cubo modificado aqui, tendo as cores verde para o Y, vermelho para o X e azul para o Z. Então se eu fizer aqui, como a gente viu nos dias anteriores, o Z ele aplica como anormal e na cópia aqui ele vai estar apontando o Z para cima aqui. Aqui no site ele tinha falado para a gente agrupar no valor 2 ali em vez de 0, e isso alterou a partir do Houdini 19.5, que aquela face, o padrão agora passou a ser 0 e não 2. Aí aqui no site ele explica a direção das faces, e ele fala que a gente pode sobrescrever adicionando um novo atributo do tipo vetor, que é o up. E ele mostra até aqui que a normal está apontado para cima e o up a gente vai adicionar isso daqui. Ele vai rotacionar o up aqui. Aqui na imagem ele até exemplifica mostrando que a normal está 010 e o up 001, que faz, se a gente comparar com a imagem, ele rotacionou utilizando o up. Então bora fazer isso aqui. Só adicionando esse código a gente rotacionou o cubo aqui. Se eu desabilitar e habilitar aqui, a gente tem ele rotacionando. Ele faz uma comparação aqui no site de que essa operação que a gente está fazendo é como se a gente tivesse as setas fossem uma agulha e o objeto rotacionasse em volta dele. E trabalhando com o up e a normal, o up e a normal eles trabalham em 90 graus um com o outro. E quando a gente está trabalhando com os dois, meio que a gente bloqueia essa rotação. Aí ele fala que definir uma rotação estável versus uma rotação ambígua indefinido, como usado no @n, é uma tarefa comum quando animamos a geometria no CopyPoint. Aí ele dá um exemplo aqui que a gente pode girar os cubos animando o up. Aí a gente pode fazer ele rotacionar no modo circular. A gente pode setar o componente X com um seno e o componente Y com cosseno com o decorrer do tempo. Então bora testar isso aqui. Só reduzir o número de colunas para a gente conseguir enxergar aqui. Fica até mais claro a gente ver o que está acontecendo.
Com esse código a gente fez o cubo rotacional no seu próprio eixo aqui. Agora ele mostra uma sequência de exemplos aplicando muitas das coisas que a gente já viu nos dias anteriores. Agora eu vou ir aplicando esses códigos e vendo o que cada um deles fazem. Isso aqui estabelece uma velocidade diferente para cada ponto. Então o que ele está fazendo? Ele vai pegar, no decorrer do tempo, ele soma o valor do ponto vezes 0,1. Então, se o id do ponto é 0, ele não vai aplicar, ele só vai aplicar o @time. Se o ponto é 1, ele vai aplicar o @time mais 0,1 e assim sucessivamente. E ele só aplica aquele código que a gente viu de rotação, e isso aqui nos faz ter uma diferença. Ele aumenta o gradual da rotação dos pontos aqui. Aí o próximo exemplo, ele cria um parâmetro que a gente consegue estabelecer o quanto mais rápido vai ter cada ponto. Então a gente consegue, com parâmetro, estabelecer se ele vai ser mais devagar ou mais rápido essa transição de velocidade de ponto a ponto. Já esse código agora a gente está utilizando a posição dos pontos para estabelecer a velocidade deles. Então, quanto mais próximo do centro, mais devagar, e quanto mais afastado do centro, ele vai ter uma maior velocidade. E o último exemplo, ele acrescentou mais uma animação agora, fazendo ele subir e descer aqui, utilizando @p.y, e com isso fazendo a animação dele, além de rotacionar, ele vai subir e descer. E com isso a gente conclui a parte teórica de hoje. Vamos para os exercícios. Tá, ele quer que a gente crie uma bola em linhas e que cada uma delas clique uma após a outra. Então bora fazer aqui. Só vamos mudar um pouquinho o setup aqui. Eu fiz aqui, não está exatamente um após o outro, mas ele está fazendo uma curvinha aqui. Eu usei a mesma ideia do outro exercício, só que eu utilizei uma linha, um resample para aumentar a quantidade de pontos. E quando a linha só vem com 2, a gente adiciona mais pontos. Aí o código, aí aqui eu peguei a ideia de
aplicar, pegar a distância, pegar o tempo, multiplicar pela distância, e aqui o valor eu usei o CHRIMP para criar essa curva aqui e fazer uma variação dos pontos aqui de acordo com essa rampa, e apliquei o resultado disso daqui no @p.y e assim fazendo ele quicar aqui. O exercício 2, como acima, mas os shapes vão rotacionar. Para esse aqui eu só vou copiar essa da cor aqui para ficar mais claro a questão de que ele está rotacionando. Por enquanto ele só está subindo e descendo. Aí só adiantando o processo, a ideia é só adicionar mais uma linha aqui. Aqui é só adicionar o @up. Agora eu consegui fazer rotacionar. Eu empaquei um pouco aqui de tentar aplicar diretamente no up, mas percebi que aqui na linha o up ele não estava funcionando. Aí consegui fazer rotacionando, aplicando diretamente no @n aqui. No exercício 3 ele fala o que acontece se você usar o transform para rotacionar e deslocar a geometria. As cópias vão continuar consistentes, então bora ver o que acontece. Esse aqui eu vou fazer primeiro separado, o transform, e já aplicar as animações aqui.
ele propaga isso para cada cópia. Fica um pouco estranho, mas é isso que acontece. Com isso eu concluo o dia de hoje. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.